Pessoal, boa noite, boa noite. Espero que todos estejam muito bem. E aqui eu separei alguns conteúdos que me trouxeram durante a semana para tirar dúvidas, para poder ver aqui, para que nós consigamos fazer uma revisão e que fique mais aprofundado aí no dia a dia de vocês, tá? O que que nós vamos trabalhar aqui hoje? Nós vamos trabalhar as tabelas, nós iremos trabalhar a função soma-se, iremos trabalhar a função se, função proc-v, validações de células. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui que é muito interessante, vocês vão ver na prática. E para que nós consigamos fazer isso aqui na prática, eu separei algumas perguntas. Eu criei uma base de dados, então eu criei a base de dados para vocês aqui, ó, uma tabelinha, depois eu disponibilizo para vocês, coloco lá no grupo. E através dessa base de dados, eu separei 4 perguntas para que nós possamos responder e trazer aqui as respostas referentes a essas perguntas de uma maneira muito tranquila, tá? Então, quais que são? Eu preciso fazer a somatória de todos os salários por gênero. Então, eu tenho uma coluna aqui de nome, idade, gênero, cargo e salário, e eu preciso fazer uma somatória separadas por gênero. Então, eu tenho quantos gêneros? Masculino e feminino. Quanto que a somatória de todas as mulheres recebe? Qual que é a somatória de todos os homens? Quero saber essa informação. Segunda questão, a somatória de todos os salários por cargo. Então, nós temos alguns cargos aqui, na verdade, 3 cargos, praticamente. E nesses 3 cargos eu quero saber quanto que eu estou gastando em cada cargo. Eu quero saber essa somatória. Então, eu estou fazendo uma somatória com condições. E isso é interessante, porque no dia a dia de vocês eu tenho certeza que isso acontece. Existe uma somatória que você precisa só somar aquela questão se atender um critério específico, ou se atender 2, 3 critérios específicos. E para isso aconteça, temos que utilizar o soma-se. Tá? O soma-se você consegue colocar critérios para realizar essas somatórias. Próxima questão, a média de idade por cargo. Por mais que eu não coloque aqui, ó, soma-se, eu vou colocar aqui e média-se. Tá? Lembra que nós aprendemos soma, média, a gente aprendeu lá para tirar o máximo, o mínimo. Todas elas possuem a sua condicional. Todas elas você consegue colocar uma condição para trabalhar. E para que você consiga colocar essa condição, basta colocar o se na frente e como você cria ela, como você elabora a função, é da mesma maneira para todos, tanto no soma-se, no máximo, no mínimo, no média, é da mesma maneira, beleza? Então vamos lá, começar do início. Primeira coisa que eu sempre reforço é, independente de qual seja a tabela, a sua base de dados ou sua planilha, trabalhe em tabelas, tá? Como que você vai fazer isso? Clique em qualquer uma das células, vem em base, clica aqui em formatar como tabela e seleciona o modelo que você acha melhor. Eu vou colocar o mesmo modelo da sala de aula, beleza? Assim que você faz a seleção, automaticamente, assim que você clica para poder fazer a formatação como tabela, automaticamente ele já vai selecionar, entender o intervalo da sua tabela, tá? Se tivesse uma linha em branco aqui, ele ia parar aqui e não ia continuar nas próximas, beleza? Vou clicar em OK, lembrando que deixando essa opção marcada, a minha tabela tem cabeçalhos, quer dizer que a minha primeira linha são meus títulos, ok? Se eu não deixar marcado, ele vai criar nomes aleatórios, nomes coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e assim por diante. E o nome, idade, gênero, cargo e salário vai ser como se fosse um dado dessa minha tabela, tá? Como eles são os títulos, deixa marcado, clique em OK e pronto. A nossa primeira tarefa, nosso primeiro método, já fazemos, que é transformar os dados em tabela. Como que verificamos se está como tabela ou não? Ou se é só uma formataçãozinha? Basta clicar em cima da tabela e aqui em cima vai aparecer a estrutura da tabela. Se eu clicar fora, não faz parte da tabela, não apareceu a guia ali em cima. Tá? Cliquei em cima, está marcado, é isso que nós precisamos, beleza? Próxima parte, próxima coisa que nós temos que fazer, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a soma-se. E como que funciona o soma-se? O soma-se, ele vai funcionar da seguinte maneira. Igual, né? Deixa eu ver se eu aumento o tamanho dessa fonte aqui para nós. Formatar. Como é que eu aumento aqui? Formatar, fonte, acho que é aqui. Vou colocar 20. Não, um pouquinho maior. Fonte 36. Acho que fica um tamanho legal. Aí, beleza. Como que funciona a função soma-se?
tá? A função soma-se, esquece ela, sempre coloca um S no final, soma-sis, tá? Por quê? Porque o soma-sis, quando você tem mais de um critério, vamos supor que você tem um único critério, você vai utilizar o soma-se. Se você tem 2, 3, 4, 5 critérios para analisar, você vai utilizar o soma-sis. Mas, se você tiver apenas um critério, você também consegue utilizar o soma-sis. Então, para que aprender o soma-si? Aprende o soma-sis, tá? Com um S. Vamos voltar lá no nosso documento aqui, vamos colocar um S aqui no final também. Um S aqui, um S aqui. Beleza? Era maiúsculo? Vamos colocar maiúsculo aqui. Ah, agora foi. Bacana. Então, vamos lá. Nós vamos utilizar o soma-si. Como que ele funciona? Se eu chamar a função aqui, ó, igual soma-sis, soma.sis, eu vou ter o intervalo de soma. O que é o intervalo de soma? Caso eu atenda todos os critérios, o que eu vou somar? Eu não quero somar o salário. Acho que é o salário primeiro, não é? Vamos ver lá. Ó, somatório de todos os salários por gênero. Exatamente. Então, a coluna que eu vou somar caso atenda todos os critérios. Então, seleciona a coluna referente a eixo local que eu quero somar. Poderia ser a somatória da idade, a média da idade, a somatória de salário, independente. O que você quer somar? É o salário? Seleciona a coluna do salário. Próximo passo, ponto vírgula. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Quando você dá o primeiro ponto vírgula, ele já te traz em negrito aqui intervalo do critério 1, ponto vírgula, critério 1. E assim por diante. Então, intervalo do critério 1, ponto vírgula, qual critério que você quer achar dentro dele? Ah, tem mais outro critério. Aí dá um ponto e vírgula, intervalo do critério 2, ponto vírgula, o que você quer achar no critério 2? E assim vai por diante, tá? Nós vamos fazer aqui os dois exemplos. Com uma condição apenas ou com duas condições apenas, tá? Então, qual que é o intervalo do meu primeiro critério? Eu quero somar o que aqui? Gênero. Então, o intervalo da primeira coisa que eu quero analisar é o gênero. Então, eu seleciono a coluna C, que é a coluna que eu vou fazer essa análise. Ponto, vírgula, e ele me pergunta, qual o critério? O que que eu quero analisar aqui dentro? Eu quero analisar, por exemplo, eu quero fazer uma somatória de todos que estejam escrito masculino. Então, abro aspas e escrevo masculino, fecho aspas, e aí que vem. Existe mais critérios? Existe um segundo critério para que eu realize essa somatória? Vamos analisar a pergunta. Somatória de todos os salários por gênero. Então, só tenho um critério. Se eu só tenho um critério, não há a necessidade de fazer mais outros critérios. Caso tenha necessidade, coloco um ponto, vírgula novamente. Ele vai perguntar intervalo do critério 2, aí eu selecionaria, por exemplo, o cargo, ponto, vírgula, selecionei errado, peraí, seleciona coluna D, né, ponto, vírgula. E qual que é o critério que eu quero falar aqui? Não, eu quero que seja analista. Nesse momento, eu coloquei dois critérios, não é o da nossa pergunta. Queria só mostrar uma sugestão de uma função soma-sis com dois critérios, tá? O que que eu falo com isso? Eu estou falando que eu quero somar somente se na coluna C for masculino e somente se na coluna D for analista. Se eu apertar Enter, o que que vai acontecer? Olha, vai aparecer que a somatória de todos os homens que são analistas é de 26.300. Para que nós consigamos tirar a contraprova disso, o que que a gente faz? Vamos fazer manualmente os filtros aqui, ó. Eu vou selecionar aqui em gênero, eu vou desmarcar o feminino, e aqui no cargo eu vou desmarcar, eu falei o que? Analista? Vamos desmarcar o assistente e o gerente. Se eu selecionar esse intervalo, aqui embaixo vai estar escrito 26.300. E eu poderia também vir aqui e colocar a linha de total para ele poder fazer a somatória para nós aqui, tá? Lembra que ele faz essa somatória para nós quando nós estamos dentro de tabela. Então você consegue tirar análises rápidas aqui dentro, beleza? Mas eu quero que nós fazemos isso aqui de uma maneira mais automática, mais dinâmica. Para que eu consiga fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, lista de gêneros, lista de gênero, e vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse intervalo, Ctrl+C, vou replicar ele aqui, vou dar um Ctrl+V aqui,
colar só valores, só para não pegar aquela formatação rosa que está embaixo aqui, tá? Vou selecionar a coluna H e vou remover os dados duplicados, porque eu quero uma única ocorrência de cada, beleza? Então vamos lá, dados, venho aqui em ferramentas de dados e vou selecionar essa opçãozinha aqui, ó, esse botãozinho, ele chama remover duplicados. Eu vou clicar em cima, ele vai me falar, olha, você está selecionada a coluna H, é só ela mesmo? É, eu quero eliminar só os dados duplicados dali, tá? Vou clicar em OK e ele vai me trazer duas ocorrências apenas, masculino e feminino, que eram as duas ocorrências que tinha aqui. Vou fazer o mesmo para o cargo, então vou selecionar o cargo, vou colar ela nessa coluna aqui, só os dados mesmo, e eu não quero a formatação dela, e vou fazer a remoção dos dados duplicados, porque eram uma ocorrência de cada. Então venho aqui em dados, clico aqui em ferramentas de dados e removo essas duplicatas. Tá? Então clico aqui em OK, e agora eu só tenho 3 cargos aqui nesta lista. Quero uma contraprova. Clica aqui no filtro e você vai ver que só tem três itens aqui. Clica aqui em gênero, você vai ver que só tem 2 itens. Então assim você tira a contraprova, tá? Vamos ver o que nós precisamos aqui mais. Média de idade por cargo. Pô, a gente tem a listagem dos cargos, então a gente consegue tirar essa questão aqui. Somatório de todos os salários por cargo. Tem os cargos aqui, também consigo fazer isso. Somatória de todos os salários por gênero, tem a listagem de gênero, consigo responder isso. E qual a somatória do salário de 3 pessoas específicas? Fernanda, Rafael e José. Tá? Então vamos trabalhar em cima disso. Então, primeira parte, vamos responder a nossa primeira pergunta aqui. Ó. Somatória de todos os salários por gênero. Eu venho aqui e coloco salário, somatória e salário. Como que eu faço isso? Igual soma.sys, intervalo de soma, intervalo de soma. O que eu quero somar? Eu quero somar o salário, bacana. Só que eu só quero somar o salário caso na coluna C, que é o do gênero, contenha o dado que está nessa célula. Então veja que eu posso tanto escrever masculino ou selecionar a palavra masculino. Ambos vai dar certo. Vou apertar Enter e ele vai fazer aqui a somatória para nós. Vou colocar aqui em reais. Eu vou digitar novamente aqui embaixo. Era preciso? Não era preciso. Por quê? Como a minha célula H2 aqui ela não tem nenhum travamento, não tem nenhum cifrão nela, se eu apertar F4 aqui, ó, ele vai me trazer um cifrão tanto aqui quanto aqui. Isso quer dizer que eu travei a coluna H e travei a linha 2. Na prática, o que isso quer dizer? Se eu clicar aqui e arrastar para baixo, na fórmula de baixo, ele vai continuar H2 porque eu travei eles. Caso eu não tivesse travado, vou deletar os cifrões aqui, não está travado agora. E eu arrastar para baixo, automaticamente o Excel vai tentar me ajudar. O que ele faz? Olha, Renato, você arrastou uma célula para baixo. E eu vou fazer uma coisa para te ajudar. Eu vou mudar a linha que você mudou para baixo. O que ele fez? Ele transformou aqui de H2 para H3. Ele fez isso porque eu não travei. Se eu tivesse travado, ele, por mais que eu arrastasse para baixo, ele não ia fazer as quebras de linha, as puladas de linha que ele faz. Eu coloquei uma regra para ele que não era para poder travar. Nesse caso aqui a gente não travou, tá? E isso aqui eu estou travando a linha 2. Se eu colocar um cifrão aqui na frente do 2 aqui, eu estou travando 2. Eu poderia apertar F4 várias vezes para ele poder mostrar as opções de trava que tem, tá? Então, ó, quando eu coloco o cifrão na frente do 2, eu estou travando apenas o 2. E o que isso quer dizer? Deixa eu travar ele só aqui, só para mostrar na prática. H2, se eu arrastar para a direita, lembra que o H não está travado. O que ele vai fazer? Ele vai transformar o H para I. Tá? E isso não é o que eu quero. Tá? Então, eu quero também que o H fique travado. Então, se eu colocar aqui mais um F4, tá os dois travados. Opa, peraí. Cliquei errado. Bacana. Olha lá, ó. Então, agora nós temos aqui as duas células travadas. Se eu arrastar para a direita, o H2 ainda continua travado. Por que deu errado aqui? Porque a coluna F e a coluna D não estavam travadas. Então, vejo que assim que eu arrastei para a direita, a coluna E se transformou em F
e a coluna C se transformou em D. Se eu quisesse que ficasse da mesma maneira, eu ia chegar aqui na coluna E, apertar um F4, chegar aqui no C, apertar um F4, ele iria travar o E, iria travar o C e iria travar o H. Então, se eu arrastar aqui para a direita, vai me trazer o mesmo conteúdo. Por quê? Eu travei tudo, certo? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui nessa parte, além da somatória, era essa parte de travação de células, tá? Células e colunas. Mas o que que nós vamos fazer aqui? 4, 4, mais um, beleza. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero replicar essa de cima, que é a somatória, para feminino. Então, igual, soma cis, intervalo de som, tá? Que é o que eu quero somar. A próxima parte, o que que eu preciso analisar? Preciso analisar o gênero. Então, eu seleciono o gênero, ponto, vírgula, e seleciono o que eu quero procurar nessa coluna C. Poderia tanto digitar feminino ou simplesmente selecionar a célula que está escrito feminino. E aqui ele me dá a somatória. Tá? Então, se eu somar esses dois valores, vai me dar 118.000, que é o mesmo que está aparecendo aqui embaixo aqui. Ó. Quer tirar a prova? Sem problema. Seleciona aqui só feminino, tem que dar só masculino, né? Tem que dar 50.900. 50.900, tá? Agora, nós vamos fazer a somatória de todos os salários. Então, somatória de salários e a média de idade desses cargos. Média de idade por cargo, exatamente. Então, nós temos mais duas coisas para analisar. Primeira coisa, qual que é a somatória dos meus analistas? Quanto que eles ganham ao total? Quanto que eu invisto com os meus analistas? Quanto que eu invisto com meus gerentes e com meus assistentes? Vamos fazer a somatória condicional. Igual, soma ponto cis, abro parênteses, intervalo de soma, eu quero somar a coluna E, ponto, vírgula. E o que que eu quero somar? Quero somar quando o cargo for exatamente analista. Então, eu vou fazer essa somatória, fecho parênteses, aperto Enter, e eu tenho o salário do meu analista. Lembra que se eu clicar e arrastar para baixo, como a minha célula L2 não está travada, ele vai mudar para L3 e L4. Então, ó, arrastei para baixo e mudou para L3, e arrastei para baixo e ele mudou para L4. Não necessariamente precisava fazer uma, depois outra. Poderia solucionar tudo de uma única vez. Vamos fazer aqui na prática. Ó. Eu poderia simplesmente arrastar aqui para as duas, que já daria também certo. Tá? Então, vamos colocar aqui um cifrão. E agora eu quero tirar a média dessas idades. Opa, então peraí. Agora eu tenho que tirar a média. Então eu não vou utilizar a soma, eu vou tirar a média. Igual média com acento. Como eu tenho condições, eu vou selecionar os média cis, tá? E a estrutura de como você cria a média, a soma, o máximo, o mínimo, é da mesma maneira. Primeiro você seleciona o que você quer tirar a média, o que você quer somar, o que você quer pegar o máximo, o que você quer pegar o mínimo, ponto, vírgula, seleciona o critério, a coluna do critério, e depois informa qual que é o critério que tem que estar nessa coluna. Então, a primeira parte, eu seleciono o salário, eu quero a idade, né? Então, esquece o salário, é a idade. Eu seleciono a coluna idade, ponto, vírgula, que é o que eu quero tirar a média, e falo, olha, o intervalo do meu critério é o cargo, né? Então, vamos pegar o cargo aqui, bacana. E qual que é o cargo que eu quero analisar ali dentro? Eu quero analisar o analista. Seleciono o analista, fecho parênteses e aperto Enter. Vou fazer o mesmo para os demais. Igual, média.cis. Seleciono o que eu quero tirar a média, que no caso é a idade. Beleza. Ponto, vírgula. O que eu quero analisar? Eu quero analisar a média da idade por cargo. Né? Então, vemos aqui em cargo, ponto, vírgula, e seleciono o cargo que eu quero analisar. Fecho parênteses e tenho aqui a média. Bacana. Ah, mas ficou muito feio assim. O que eu quero pegar só duas casas decimais. Você vem aqui nessa opção aqui, ó, na base, nessas setinhas, e clica aqui, ó. Para a direita vai sumir nas casas. Para a esquerda vai aparecendo mais casas. Beleza? Eu quero só duas casas. Vai ser só isso aqui mesmo, tá?
Vou replicar ela na coluna inteira, então eu clico no pincelzinho e replico essa formatação de duas casas para a coluna inteira. Próxima parte, eu quero fazer a média das idades dos assistentes, igual média.sys. Seleciono a idade, ponto vírgula. O que eu quero analisar? Eu quero analisar a média do cargo. Então, clico aqui em cargo, ponto vírgula, e o cargo que eu quero analisar. Fecho parênteses e está aí as nossas médias de idades, de uma maneira muito tranquila. Apenas duas funções condicionais. Soma-se e média-se. Agora, vamos ver se tem mais perguntas. Já tirei essa conta-prova, já tirei essa aqui e essa aqui. Qual a somatória do salário de Fernanda, Rafael e José? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, vou colocar aqui nomes e vou criar uma listagem de todos os nomes possíveis aqui, tá? Porque eu simplesmente posso digitar Fernanda, Rafael, José, por exemplo. Fernanda, Rafael e José. E aqui embaixo eu vou trazer aqui salário. Isso, salário. E eu vou trazer aqui a somatória desses três valores aqui. Tá? Então, como que eu descubro qual é o salário da Fernanda? Lembra aquela função procv que nós trabalhamos? Então, vai lá, ó, igual procv. Eu quero procurar verticalmente o nome da Fernanda aqui nessa tabela. Eu estou procurando o nome da Fernanda aqui nessa tabela. Lembrando que o nome da Fernanda tem que estar aqui na minha primeira coluna dessa seleção. Ponto, vírgula. Qual é o numeral da coluna que eu estou trabalhando? Então, a coluna A aqui, por coincidência, ela é a coluna 1, a B, coluna 2, a C, coluna 3, a 4, coluna 4, a D, coluna 4 e a E, coluna 5. Tá? Eu quero saber a coluna D, não, coluna E. Então, ó, coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então, o índice da coluna que eu quero retornar é 5. Logo em seguida, eu dou o ponto vírgula e falo, eu quero que seja exatamente aquilo, tá? Não pode ser algo aproximado, eu quero que seja o salário da Fernanda. Se a Fernanda não existir nessa listagem, não traga, tá? Se eu colocar verdadeiro, ele vai trazer algo parecido, ou a última ocorrência que é a da Camila, mas vai trazer um dado que não é válido, certo? Então nós vamos utilizar aqui falso. Poderia tanto digitar falso, mas como eu já expliquei lá no sábado, a gente pode apenas colocar zero, tá? Fecha parênteses e está aí o nosso resultado. Se eu procurar aqui Fernanda, eu tenho o resultado de 8.200. Tá? Vou fazer o mesmo. Eu poderia arrastar para baixo, mas eu quero reforçar essa fórmula com vocês. Vamos lá. Igual procv. O que eu estou procurando? Rafael, bacana. Na tabela, qual que é a tabela que ele está, na verdade? Ele está nessa tabela aqui, ó. Considerando que a primeira coluna tem que ser os nomes, tá? Se o nome tivesse na coluna B, você iria selecionar da B até a E. Mas no nosso caso, o nome está na coluna A, eu vou selecionar da coluna A até a coluna E. Ponto, vírgula. Eu quero retornar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta coluna. Então, o índice meu é 5. E zero, porque tem que ser exatamente Rafael. Tá? Então, se eu procurar aqui Rafael, ó, Rafael, ele ganha 4.200. Vamos marcar aqui. Bacaninha, está aqui marcado. Agora o José. Quanto que o José ganha? Igual. PROC-V. O que eu quero procurar? José. Onde eu quero procurar? Quero procurar aqui nessa tabela. Bacana. E agora, qual coluna que eu quero retornar? Coluna 1, 2, 3, 4. Coluna 5 aqui, ó, na coluna E. Coluna 5, ponto, vírgula, e o zero aqui. E olha o que aconteceu. Ele fez o próximo José, né? Vamos só marcar aqui para a gente não perder. Ó. Tá, beleza. Eu vou colocar aqui em reais. Poderia selecionar essa aqui, já está marcada. Selecionar esse intervalo aqui, já me daria as três informações. E vou chamar aqui igual soma, tá? Eu vou fazer o soma para somar este intervalo aqui. Fecho parênteses e tem a somatória dos três salários. Se eu selecionar manualmente cada um desses salários, tá? Eu faço essa seleção manualmente selecionando no Ctrl, eu clico aqui, seguro o Ctrl, clico no 8.200, com o Ctrl pressionado, eu clico no 4.200. Ele me traz a somatória aqui embaixo das três células que eu selecionei, tá? É um truquezinho que dá para poder utilizar no dia a dia. Porém, sem querer, eu vim e deletei o nome de Rafael. Ou eu vim e digitei Rafaela.
Aí pra você ver o que aconteceu. Não encontrei esse dado da Rafaela ali dentro. Tá? Se eu não encontrei o dado da Rafaela, ele me retornou um erro. E isso é ruim. Tá? A gente tem que fazer as tratativas de erro. E eu queria que isso aparecesse. Mas como que eu faço uma correção? Eu quero falar o seguinte, que caso não exista o nome da pessoa na tabela de dados, eu quero que retorne zero, para que a somatória fique zerada. 8.200 mais zero mais 4.800. Tá? Como que eu faço isso? Então eu tenho que imaginar o seguinte, a minha fórmula PROC-V, ela pode me retornar um erro. Tá? Então essa minha fórmula aqui pode me retornar um ND, ou pode me retornar um valor. Opa, temos aí duas possibilidades. Temos a possibilidade de acontecer um erro e temos a possibilidade de trazer um valor real. Tá? Mas nós temos que nos precaver e imaginar que em algum momento pode vir um erro. Nós podemos solucionar isso aqui com duas opções. Primeira opção, fazer a tratativa na própria fórmula. Ou bloquear, fazer uma validação nas células para que fique impossível do usuário errar o nome daquela listagem. Temos essas duas opções, eu vou mostrar as duas opções para vocês. Tá? Primeira opção, fórmula. Tá? E para que nós consigamos trabalhar com fórmulas, a gente vai aprender essa função aqui, ó, se erro. Deixa eu colocar em maiúsculo, se errou. Essa função se erro é caso aconteça algum erro. Eu vou fazer alguma ação, que vai ser algo que pode ter o erro, ponto vírgula, solução do erro. Então, deixa eu só aumentar aqui para ver se dá para colocar tudo numa tela. Exatamente, ó. Eu vou analisar alguma coisa, no nosso caso aqui, esse algo que pode ter o erro é a própria função PROC-V, e caso ela dê errado, eu vou fazer a solução. Essa solução pode ser um texto, pode ser um número, ou pode ser uma própria função, tá? Mas para não complicar tanto e conseguir entender aqui de maneira mais tranquila, eu vou colocar aqui o PROC-V, vou só replicar ela aqui, para vocês entenderem a estrutura do erro. Esse algo é o PROC-V que a gente está procurando aqui. Ó. Então, esse PROC-V que a gente trabalhou, esse próprio PROC-V ele pode retornar ou um valor ou um erro. Se retornar o valor, logicamente não vai dar um erro. Aí ele vai me trazer o resultado do PROC-V. Caso ele traga um erro, ao contrário de aparecer ND, ele vai me trazer a solução do erro que eu quiser. Tá? Então vamos fazer isso na prática. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui na frente do PROC-V, vai chamar a função se erro, aqui ó, se erro, abre parênteses, se erro abre parênteses, o que pode dar errado, que é o próprio PROC-V completo, e no finalzinho do PROC-V, quando ele acabou, eu dou um ponto e vírgula, e o resultado que eu quero que traga, caso dê um erro, eu vou colocar um zero, tá? Para que traga um zero digitado. Então, quando eu faço isso, me traz aqui o zero. Como estou com a formatação de contabilidade, me traz um risquinho. Mas se eu voltar aqui para a formatação geral, por exemplo, está o zero. Número me traz o zero também. Mas eu gosto da contabilidade aqui, tá? Mas, ao contrário de zero, eu poderia trazer um texto. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, não encontrado. E ele me traria o texto não encontrado. Ou eu poderia colocar uma fórmula. Caso não tenha, coloca a fórmula 500 mais 500. Quanto que dá? Dá 1.000. Então ele fez a fórmula para mim aqui. Então o que eu colocar aqui depois do ponto vírgula, que é na tratativa do erro, não importa o que seja. Pode ser um texto, pode ser um número, ou pode ser uma fórmula, pode ser uma função. Beleza? No nosso caso, a gente vai voltar aqui para zero. Bacana. Eu vou replicar essa fórmula para as demais, para que entre na cabeça de vocês, para que vocês vejam aqui na prática. Eu não vou arrastar, eu vou digitar novamente. Então, essa fórmula pode dar erro. Se essa fórmula pode dar erro, eu vou chamar o se erro antes dela. E no final dela, eu dou um ponto vírgula e falo, olha, se essa função PROC-V der erro, traga zero. Faço o mesmo lá de baixo. Ó, se essa função der erro, traga zero. Bacana, tá? Pronto. Então a gente poderia até deletar os nomes aqui que não daria aquele erro, tá? Então, essa foi a primeira solução, a função PROC-V com o se erro.
junto dela, tá? Então, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar uma validação de célula. E essa validação de célula, a gente pode colocar ela com datas, pode colocar ela com textos. Então, a gente consegue estipular, olha, nessa célula H9, ela não pode receber nenhum nome diferente do que estão nessa lista aqui, ó. Não pode receber. Então, se não pode receber, a gente vai criar uma validação de célula. E como que nós fazemos isso? Eu clico em base, clico em dados e clico aqui, ó, em ferramentas de dados, nesse item. Se você colocar o cursor em cima, vai aparecer validação de dados. Eu clico aqui, clico em validação de dados e ele vai me trazer um pop-up. Esse pop-up que trouxe aqui, essa janela que surgiu, ela vai padrão, ela como padrão, ela pode aceitar qualquer tipo de valor. Mas no nosso caso, a gente vai aceitar apenas uma lista, uma listagem. Essa listagem, ela pode ser tanto escrita quanto selecionada. Por exemplo, se eu falar, olha, só pode aceitar aqui se o nome for Renato, aí eu dou um ponto e vírgula para poder separar os itens da listagem. Renato, José, João e Marcos, certo? Só posso aceitar esses nomes. Então, vem aqui, digito cada nome com um ponto e vírgula e clique em OK. O que que mudou? Nada. Mas se você clicar na célula que a gente colocou validação, você vai ver que vai aparecer aqui uma setinha. E quando eu clico na setinha, vai aparecer a listagem daqueles nomes que eu coloquei. Então, ele vai aceitar aqui a seleção. Renato não existe na listagem, não vai aparecer. Marcos existe? Existe, vai aparecer. Mas se eu quiser digitar algum dado que não esteja nessa lista, vamos supor aqui que seja o Pedro. Vamos aqui digitar, apagar Marcos e digitar Pedro. E apertar Enter, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Ele vai me trazer uma janela de erro falando, olha, este item que você digitou não existe na listagem que você incluiu, tá? E isso é interessante, ele evita que o usuário cometa erro na digitação da planilha. Se na coluna só pode receber dados inteiros, coloca a validação para aceitar só números inteiros. Se ela só pode aceitar datas, coloca uma validação que naquela coluna só possa aceitar datas, tá? E eu posso tentar novamente, ele vai liberar aqui para poder digitar novamente, e se eu insistir no erro, ele vai insistir no pop-up de alerta falando que não pode, tá? E como que nós conseguimos colocar essa listagem inteira de colaboradores aqui? Simples. Eu vou clicar aqui novamente em validação de células, vou selecionar a lista, que já estava selecionada, e aqui nessa setinha eu consigo selecionar um intervalo. Eu posso selecionar aqui, ó, esse intervalo, de A2 até A21. Eu vou colocar todos esses colaboradores na listagem e aperto Enter. Aí ele vai falar que a origem é esse intervalo aqui e clico em OK novamente. Eu posso mudar aquelas mensagens de alerta, tá? Então, aquele aviso de erro, posso mudar o ícone dele aqui, ó. Vamos colocar stop, posso colocar um título nome errado. Favor selecionar um nome da listagem da célula. Clique em OK e nada aconteceu. Porém, se eu clicar na célula, ele vai me trazer a listagem de todos os colaboradores. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Carla, ele vai me trazer o salário da Carla. Tá aqui o salário da Carla. Se eu colocar aqui a seleção do Marcos, ele vai me trazer o salário do Marcos. Se eu colocar aqui a seleção do Tiago, ele vai me trazer o salário do Tiago. Porém, se eu colocar aqui Renato, que não existe, e apertar Enter, ele vai me trazer aquele pop-up, só que agora eu alterei o título dele aqui de nome errado e alterei aqui a descrição do erro. Por favor, selecionar o nome do estágio da célula, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos replicar, ó, o pincelzinho, replico aqui. O que aconteceu? Nada, porque o pincelzinho ele só mexe na formatação, na estilização. Então, o que a gente tinha que fazer nesse caso? Ou selecionar esse intervalo e criar uma regra para ele, para esse intervalo. Então, eu vou desfazer, eu vou dar um Ctrl C numa célula que nem não tem essa validação, vou desfazer o que eu tinha feito. Então, agora essa célula aqui, ela aceita tudo. Eu posso selecionar o intervalo que eu quero aplicar a regra, vir em dados, clicar aqui na validação, validação de dados, colocar lista, selecionar que ela pode aceitar esse intervalo aqui e apertar Enter. Veja que agora as três células que eu selecionei, ela possui a listagem dos nomes. Então eu posso fazer isso. Então,
Eu não preciso fazer isso selecionando esse intervalo. Eu posso selecionar a coluna e aplicar essa validação dentro dela. Ó, validação de dados, lista, seleciono aqui a origem dessa lista, que é esse intervalo aqui, e aperto Enter. E olha o que acontece. Qualquer célula que eu clicar, eu consigo selecionar os nomes. Ah, mas eu quero fazer uma formatação de data. Sem problema. Uma validação de dados. Eu clico aqui em dados, clico lá na validação de dados, e ao contrário de lista, eu vou colocar que só pode aceitar datas. Simples. Mas eu ainda consigo melhorar. Eu posso colocar uma data inicial e uma data final, ou simplesmente não colocar nenhuma data, tá? Se eu não colocar nenhuma data, ele aceita qualquer data. Se eu colocar um intervalo, por exemplo, 01/01 de 2024 até dia 31 de 2 de 2024, ele só vai aceitar aqui se eu digitar dados daquele intervalo. Se eu digitar aqui Renato, não aceitou. 5, não aceitou. 01/2 de 2024. Opa, aceitou. Por quê? Está dentro da validação. Se eu coloco 01/11 de 2023, não vai dar certo. Por quê? Não está dentro da validação. Se eu colocar 01/01/2025, vai dar erro. Tá? Então, a validação evita com que o usuário que trabalha dentro da planilha erre e traga dados errados ali dentro. Tá? Então, para que você evite colocar dados errados na coluna específica, numa coluna de valor você só aceita valores, não aceita textos. Na coluna de data você só aceita data, não aceita inteiros, não aceita textos. Você tem que trabalhar com essa validação para que evite erros na sua análise futura, tá? O que eu queria trazer para vocês aqui hoje é essa revisão dessas fórmulas, tá? E o incremento desses detalhezinhos, tá? Eu só cometi um grande erro aqui, tá? Que eu só fui ver aqui no final, que o meu Excel está em Portugal, tá? Por isso que a função que eu passei para vocês aqui, se erro, o soma se, tinha, por exemplo, se erro aqui em Portugal é se.erro aqui em Portugal. Aqui em Portugal não. Na linguagem de Portugal é essa aqui. Mas no brasileiro é se erro, tá? Eu esqueci de configurar o meu Excel, tá? Aqui eu coloquei soma.si.s para trabalhar com soma cis. Porém, o nosso é soma cis. Então, trabalhe da maneira que eu estou fazendo aqui, que eu não fiz aqui, tá? Na verdade, assim, as fórmulas que eu passei para vocês aqui, elas funcionam da mesma maneira, da mesma estrutura, porém eu coloquei numa linguagem diferente, tá? Eu vou só fazer essa pequena correção e essa pequena adendo lá no vídeo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição, mandem suas dúvidas. Amanhã tem um pouquinho mais, tá? Amanhã eu quero fazer a correção dos exercícios que nós fizemos no sábado. E é isso, tá? Boa noite e bom sucesso para todos.